Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal BIMverso, um canal que trata de BIM e de outras tecnologias. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, dê o seu like, também compartilhe com seus amigos. Hoje vamos falar de um assunto que está num hype enorme na internet desde o final do ano passado e que vem causando uma maior discussão tanto no âmbito acadêmico quanto no mercado, que é inteligência artificial. E mais precisamente aqui, já que estamos no âmbito da construção civil, como isto pode ser aplicado na construção civil. Para conversar comigo sobre esse assunto, estou com dois feras aqui, meu amigo Ítalo Guedes e também meu amigo Ricardo Freitas. Muito obrigado por terem aceitado o convite, Ítalo e Ricardo. A gente que agradece, Rogério. Maravilha. Gratidão pelo convite. Eu que agradeço, meu amigo. O Ítalo é arquiteto e urbanista, consultor BIM, doutorando de arquitetura e urbanismo pela UFPE, mestre em arquitetura pela UFPE também, especialista em plataforma BIM pelo IMBEC e está em uma especialização em Deep Learning. E justamente por isso estamos aqui com ele para tratar especificamente desse assunto, tá? E é membro do Laboratório de Inovação, Tecnologia e Ambiente Construído da UFPE. Atua também como consultor BIM e professor em pós-graduação. Tá? Tem uma atividade também muito forte aí no âmbito do setor público, né, Ítalo? Depois eu vou te perguntar um pouquinho a respeito disso. E temos o Ricardo Freitas, também conhecido no submundo aqui da programação como Ricardinho, né? O Ricardo Freitas é eletrotécnico, BIM Specialist, programador, iniciou seu bacharelado em matemática, o que deu uma base excelente para ele fazer o que ele faz. Cursou introdução à ciência da computação e programação em Python no MIT. E é fundador da OnBIM Technology, uma empresa que foi incubada pelo Porto Digital em 2017. Tá? É desenvolvedor de soluções a partir de programação em Dynamo e usando também Python e C# para Revit, e consultor de soluções BIM, pioneiro no ensino de design gerativo no Brasil. A gente conversava disso há muito tempo atrás, né, lá em Recife. Além de já ter atuado como BIM Manager na Pórtico Esquadrias e como BIM UX na Atier Von Hart, até 2021. Muitíssimo obrigado, meus amigos, por estar aqui. E vamos começar esta rixa aqui, esta briga, essa grande conversa sobre esse assunto, que muito nos agrada, por sinal, né? A gente fala assim brincando, mas é um assunto que realmente sempre esteve no nosso dia a dia, nas nossas conversas, e que é algo que nós temos muito apreço. A gente vai começar, para poder entender um pouco melhor o que realmente é isso. O Ítalo trouxe para a gente aqui uma apresentação, onde ele traz alguns conceitos e outros dados, para a partir daí a gente desenvolver o assunto. Ítalo, você pode compartilhar conosco, por favor? Claro, professor. Maravilha. Maravilha. Antes de iniciar minha fala, eu gostaria de agradecer, professor, pelo convite. Eu acredito que a última vez que estivemos juntos foi aproximadamente um ano atrás, né, porque eu estava finalizando minha pesquisa de mestrado aqui na Universidade Federal de Pernambuco, e convidei você para dar uma visualizada antes da minha defesa, e você gentilmente aceitou naquele momento o meu convite. Então eu não poderia vir aqui nesse nosso encontro e não agradecer publicamente não só por esse momento, mas por tantos outros momentos de apoio que você vem me dando ao longo dessa jornada. Então, muito obrigado, professor. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você, junto com o Ricardo também, que é um profissional que eu tenho uma enorme admiração, e fazia também um bom tempo que a gente não se via. Então a gente se reencontrar aqui nesse ambiente virtual, mesmo não sendo virtualmente, sendo presencialmente, para mim é motivo de grande alegria. Dito isto, para esse nosso bate-papo, eu preparei 3 tópicos, que vão ser os tópicos condutores dessa nossa conversa, nessa noite. E o Ricardo, tanto o professor Rogério, sintam-se à vontade para fazerem as devidas intervenções.
durante o momento de fala ou até mesmo o posterior. Então, o primeiro tópico é um tópico mais de entendimento teórico do que é inteligência artificial, e o segundo tópico iremos percorrer pelas reflexões com relação ao uso de IA com aplicações práticas no nosso setor, e assim como apresentando algumas pesquisas que já vêm sendo compartilhadas no meio científico, que tratam de usos de algumas abordagens, né, desse universo da inteligência artificial, visando mitigar problemas reais no setor. E por fim, não menos importante, eu preparei aqui um breve tópico para dar uma contextualizada de uma pesquisa de doutorado que eu estou no momento atual desenvolvendo, junto ao professor Marcos Andrade, na Universidade Federal de Pernambuco, também tendo um apoio enorme do professor Kleber Zanquete, que é do Centro de Informática da UFPE, que trata sobre a aplicação de técnicas de aprendizagem de máquina no processo de avaliação de projetos aeroportuários com base em BIM. Então, a pesquisa também que faz uso da IA e aproxima esse entendimento teórico da IA dentro de um problema real que temos no nosso setor, que é a questão da avaliação de projetos. Então, eu costumo brincar, professor, que hoje eu me situo em um ponto de transição entre esses dois mundos, né? O campo de conhecimento do projeto digital, de modelagem da informação da construção, e esse enorme e vasto campo de conhecimento da inteligência artificial que eu não imaginava que era tão abrangente. Então, desde que eu ingressei no doutorado, eu fiz essa movimentação para poder absorver um pouco mais do entendimento teórico sobre esse universo da IA e tentar fazer uma junção, né, desse conhecimento aplicado dentro da minha realidade acadêmica como pesquisador e também como profissional. Então vamos lá. Posso seguir adiante, professor Ricardo? Por favor. Maravilha. Então, assim, nesse primeiro momento, não poderíamos iniciar esse nosso bate-papo sem fazer essa pergunta, né? O que é inteligência artificial? O que é isso? O que tantas pessoas falam? Como o professor bem falou, essa moda ou esse hype que se criam, né, com base em algumas tecnologias que estão sendo lançadas, e como a gente poderia partir dessa reflexão inicial, tendo um entendimento ao menos que nos nivelasse. Então, eu trago aqui um referencial teórico, que é o livro do Russell e do Norton, no qual esses autores fazem enquadramento teórico da IA dentro de 4 pontos. Se a gente pudesse pensar a IA, pensamento humano, poderíamos entender a IA como um esforço empolgante para fazer computadores pensarem. Máquinas, mentes, no sentido pleno e literal. Se formos pensar do ponto de vista da IA no quadrante do agir humanamente, poderíamos entender a IA como a arte de criar máquinas que executam funções que requerem inteligência quando executadas por pessoas. Se formos pensar a IA do ponto de vista do pensamento racional, poderemos fazer uma reflexão com relação à IA como estudo das faculdades mentais através do uso de modelos computacionais. E aí, não menos importante, o pensamento de IA sobre o quadrante do agir racionalmente é subentendido como uma inteligência computacional e um estudo do projeto de agentes inteligentes, ou uma preocupação com comportamentos inteligentes em artefatos. Então, isso são algumas referências que tem nesse livro, no qual eu também recomendo que os entusiastas possam fazer a leitura. É um livro que está na 4ª edição, e é um livro bastante abrangente, porque ele faz um apanhado geral, não só do entendimento teórico sobre IA, mas de diversas aplicações. Dito isto, o que podemos também pensar com relação à IA? Que a IA é um campo de conhecimento que está enquadrado dentro de um outro grande campo, que é o campo da ciência da computação. Então, quando falamos de inteligência artificial, estamos falando sobre um campo de conhecimento que está enquadrado dentro de uma área associada à tecnologia de informação, associada à ciência da computação, e dentro desse campo de conhecimento específico, chamado a inteligência artificial, existem diversas vertentes nesse campo. Nessa imagem vocês podem perceber algumas dessas vertentes, não se limitam a essas, mas são algumas bastante conhecidas, né? Tais como IA aplicada à robótica, IA aplicada à aprendizagem de máquina, IA aplicada a processamento de linguagem natural, IA aplicada a sistemas cognitivos, IA aplicada a redes neurais, IA aplicada à visão computacional, dentre outras áreas que são áreas que, assim,
possui um extenso conhecimento, possui uma extensa fundamentação teórica, e que vemos hoje pessoas, né, entusiastas da IA, às vezes fazendo uma consideração pontual sobre uma área dessa, mas é importante entendermos que existem várias vertentes, né, de uso desse campo de conhecimento. Podemos entender também que a IA passou por algumas fases, mais especificamente desde a década de 50, quando teve alguns precursores, né, da ciência moderna, como os experimentos pelo Turing, entre outros. A primeira rede neural também no ano de 58, que foi o Perceptron. Então, desde os anos 50 até os anos 80, com uma amplificação de usos de algoritmos associados a machine learning, e mais recentemente, aí meados de 2010, 2016, o uso com mais força de algoritmos baseados em aprendizagem profunda, o Deep Learning, que também é um subcampo de conhecimento dentro desse campo chamado aprendizagem de máquina. E aí, com essa evolução, que coincidentemente ou não, combinou também com a evolução da capacidade computacional, chegamos em um cenário bastante promissor, porque até então os estudos anteriores ainda ficavam um pouco limitados com relação ao esforço computacional, disponibilidade de memória RAM, de processamento para fazer algumas atividades específicas, e no ano que estamos, em 23, ainda continuamos tendo diversos desafios associados a esse tópico, mas temos um cenário bastante promissor com relação a isso, né? Os computadores conseguiram melhorar computacionalmente falando drasticamente, né? Um crescimento exponencial aí de memória, de capacidade para fazer processamentos que antes não faziam em tão pouco tempo. E aí surge uma infinidade de algoritmos, de abordagens, no qual diversos especialistas hoje fazem uso. E o que eu acho interessante desse campo de conhecimento, professor Ricardo, é que é um campo de conhecimento que ele é multidisciplinar. Então, cada vez mais estamos percebendo diversos entusiastas de outras áreas bebendo dessa fonte do mundo da inteligência artificial para resolver esses problemas dentro do seu contexto. Seja um problema da área médica, seja um problema na área física, seja um problema na área de engenharia, seja um problema na área de energia. Então percebemos que essas abordagens, essas teorias que foram consolidadas ao longo desses anos, elas são extremamente úteis para resolver problemas práticos de diferentes contextos. E eu acredito que esse seja uma grande força, né, que esse campo de conhecimento possui, por essa sua capacidade de adaptabilidade e de multidisciplinaridade para resolver diversos tipos de problema, utilizando uma base teórica já consolidada. E feito esse breve entendimento, né, com relação ao que é IA e como surgiu e como se deu essa evolução, pelo menos nesses três momentos que eu relatei anteriormente, poderíamos agora fazer um direcionamento para entender quais são as motivações que fazem que esse campo de conhecimento esteja ganhando cada vez mais força com o passar dos anos. Eu listei aqui 4, que não se limitam a elas, mas são motivações que a gente pode entender que realmente são motivações estratégicas. Primeiro é o grande volume de dados. Vivemos uma era, o Alvin Toffler falou que os dados é o novo petróleo, né? Então a gente vive numa era de abundância de dados. Então o volume de dados que temos hoje, desde as interações humanas, desde os processos dentro do nosso setor de arquitetura, engenharia e construção, é um volume enorme. E esse campo de conhecimento de inteligência artificial trabalha muito bem com grandes volumes de dados. O poder computacional, como eu tinha falado anteriormente, então convergiu o avanço desses aprofundamentos teóricos de IA com o desenvolvimento de soluções computacionais que permitissem fazermos algumas atividades que no passado não eram tão fáceis de fazer, do ponto de vista de capacidade computacional. A infinidade que eu falei, né, que essas abordagens associadas à inteligência artificial permitem resolver problemas de diversas áreas. Então essa multidisciplinaridade dá uma atenção muito grande para esse campo de conhecimento, porque
vários pesquisadores de várias áreas fazem uso dessas teorias para resolver seus problemas dentro do seu contexto específico, e o investimento, que percebemos que vem cada ano que passa aumentando, né, os investimentos tanto na indústria quanto mesmo na academia associada a pesquisas. Temos aqui na Universidade Federal de Pernambuco o Centro de Informática da UFPE, que é uma referência, um centro que tem várias pesquisas em andamento, com diversas empresas, dentre elas Google, Microsoft, Chrysler, dentre outras. Temos aqui o Porto Digital também, que se tornou um polo aqui, né, do nosso estado e da América Latina. Então, cada vez mais esses investimentos vêm crescendo dentro desse campo. E aqui eu vou agora falar brevemente, eu trouxe alguns experimentos, né, de aplicações práticas da IA. Então, a gente está aqui tendo essa conversa, você já disse o que é IA, falou um pouco da evolução, e como a gente pode fazer o uso dessas soluções dentro do nosso contexto. Tem vários usos, né? Dentre eles, o uso de IA aplicada a reconhecimento de objetos. Então, percebam que nessa imagem você tem uma IA fazendo a identificação de pessoas, né, contidas em uma imagem, ou seja, um algoritmo baseado em visão computacional que conta pessoas, né? Tem IA aplicada à segmentação semântica, como vocês estão vendo também na imagem abaixo, que é o algoritmo que faz a categorização de frame por frame de um determinado vídeo e consegue entender o que é o que. Tem algoritmos baseados em tradução automática, tal como encoder, decoder. Temos agora aí o ChatGPT, né, que é uma arquitetura baseada em transformers, que está um boom muito grande, muitas pessoas falando. E eu vou apresentar aqui alguns exemplos, assim, mais pontuais, né? Então, a gente poderia entender aqui um algoritmo de visão computacional fazendo o reconhecimento de veículos que passam no avião. Então, isso para quem é da área de transporte, para a área de engenharia. Eu trabalhei numa empresa, professor de consultoria, que a gente fazia contagem de veículos e logo a gente ia, às vezes, para a interseção para fazer contagem de veículo para aferir o volume de tráfego. Então, hoje a gente pode fazer uso de IA para nos auxiliar a fazer essa contagem. E se você conseguir treinar esses algoritmos para não só classificar por veículo, você pode também ensiná-los a entender que tipo de veículo é. Veículo de pequeno porte, grande porte, caminhão de quantos eixos. Então, isso são possibilidades reais, que já podemos tirar proveito dessas tecnologias. Temos também o uso de algoritmos baseados em redes neurais para identificar, né, não só a pessoa, mas identificar se os olhos dessa pessoa, como eles estão, se eles estão concentrados, se ele está aberto ou fechado. Isso pode ser útil para quê? Para a segurança dos indivíduos. Então, esses algoritmos podem estar sendo utilizados para aumentar a segurança. Quantos acidentes temos de pessoas em rodovias que não quererem, mas fatalmente vêm a cochilar, a dormir e acontece uma tragédia. Então, existem hoje essas soluções baseadas em visão computacional que podem estar fazendo esse rastreamento em tempo real e dando algum alerta. Se caso o indivíduo fechar um ou dois olhos, vocês percebem que aqui é um algoritmo que faz essa classificação em tempo real, inclusive de quanto tempo esse indivíduo fica com os olhos fechados. Então, a gente pode até estabelecer limiares para dizer, olha, passou de tantos segundos, já é um risco iminente de você sofrer um acidente. Você poderia sincronizar esse sistema, o motor do próprio carro, uma central de alerta. Então, você começa a perceber que são sistemas inteligentes que podem se conectar com outras tecnologias, que não se limitam apenas ao campo de inteligência artificial em si. Como eu falei também, a parte de segmentação semântica. Então, esses algoritmos que fazem segmentação semântica estão sendo bastante utilizados, né, para fazer esses veículos autônomos, ou seja, são algoritmos que fazem o rastreamento de frame por frame do vídeo e conseguem classificar cada pixel que está em cada frame desse vídeo. Na realidade, os algoritmos criam uma matriz, né, uma operação matemática, criam uma matriz, e aí eles conseguem entender que aquela região, ou aquela mancha específica, representa um conjunto de números que estão na escala de 00 a 255, e ele entende que aquilo é uma região de tal classe.
Então, hoje a gente pode fazer uso desses algoritmos de segmentação semântica, por exemplo, para auxiliar esses carros tomaram a decisão, vira, acelera, para, baseado exatamente nessa capacidade que eles têm de fazer esses cálculos matemáticos em tempo real, que é uma coisa assim, surpreendente. E aí, feito essa breve introdução assim, de alguns usos gerais, né, de IA aplicada à visão computacional, segmentação semântica, eu preparei alguns exemplos de IA mais aplicada ao nosso setor, ao setor da arquitetura, engenharia e construção. Então, eu trago aqui essa pesquisa do Stanislaw, que é uma pesquisa desenvolvida na Universidade de Harvard, no qual esse autor ele treinou modelos grandes, são modelos generativos adversariais, baseado em inteligência artificial, né, com um extenso volume de banco de dados de imagem. E esse modelo, uma vez que passa a aprender as características dessas imagens, ele progressivamente começa a sugerir propostas mediante a inputs bastante singelos. Perceba que o autor ele faz uma grande mancha preta no lado esquerdo da tela e ele começa a manipular essa mancha, fazendo uma adição ou subtração dessa mancha, e automaticamente o algoritmo de IA ele vai fazendo a predição desse modelo com base no que ele aprendeu no banco de dados de treinamento, gerando uma nova forma só através dessa pequena movimentação do autor com base nessas manchas. Então, isso é um exemplo clássico, assim, bastante prático, né, no nosso contexto. Quanto tempo, às vezes, perdemos para conceber um projeto? E qual a nossa capacidade, enquanto arquitetos e engenheiros, para conceber um projeto? Será que Ítalo, Rogério e o Ricardo conseguiria, em menos de 10 minutos, fazer um estudo de caso com 200 simulações de plantas baixas, variando parâmetros específicos? Então, você pode fazer uso desses algoritmos de inteligência artificial para lhe auxiliar a gerar diversas formas, e aí, baseado nessas formas, conseguimos fazer a escolha da forma que mais nos adequa. Eu recomendo que vocês leiam a tese do Stanislaw, está disponível nesse link que eu deixei aqui embaixo, e é bem interessante. Além dessa tese, esse autor também escreveu alguns livros, e vale a pena acompanhar um pouco do trabalho que ele vem desenvolvendo. Tem um outro plugin mais recente, né, também, que é de uma empresa chamada Evolve Lab, um plugin chamado Veras. Então, um plugin baseado em algoritmo de difusão, né, o Diffusion Model, no qual você dá uma entrada de uma imagem gerada dentro de uma plataforma BIM, e esse plugin, baseado através de prompt, ele gera uma saída, faz uma renderização da imagem, associado às observações que você inseriu nesse plugin. Então, é também mais um exemplo de uso prático. Quanto tempo nós arquitetos, Ricardo aí também, que já trabalhou muito com arquitetos e engenheiro, ver que quanto tempo a gente perde às vezes para fazer uma imagem dessa no programa de renderização, fazer a pós-produção da imagem em outro programa de edição. E hoje temos inteligência artificial nos auxiliando a, em segundos, gerarmos diversas imagens, inclusive gerando diversas variações em uma mesma imagem. Então, isso é um exemplo claro hoje que está disponível, né? Esse plugin, ele está já disponível para download. Os usuários podem fazer o download dele, instalar na plataforma BIM de autoria e experimentar. Inclusive, eu já experimentei, achei bem interessante. Pois bem, tem outro aplicativo, que é o Hyper, que é uma IA, que é uma plataforma de nuvem, né? E de API independente, baseado em web, que executa código baseado em Python e C#, que gera rapidamente centenas e até milhares de designs com base na lógica do prompt. Então a gente entra nesse aplicativo e através dos prompts que esse usuário vai escrevendo aqui no campo superior direito da tela, o modelo ele vai se ajustando mediante esses prompts. Então isso também dá uma capacidade de automação muito grande para quem trabalha na parte de concepção de projetos. Porque até então a gente precisava fazer essas intervenções manualmente no modelo. E aí, com esses algoritmos baseados em inteligência artificial, começamos a tirar proveito disso. Você pode ter um ambiente híbrido, né, de interação homem-máquina, você tirando proveito da capacidade computacional desses algoritmos para fazer diversas simulações
e avaliando em tempo real diversos dados associados às simulações, né, tal como área de metros quadrados, volumetria, dentre outros dados associados a esse modelo gerado pela IA. Temos aqui essa startup, se não me falha a memória, é uma startup inglesa, chamada Buildot, que ela é especializada em transformar canteiros em obras em ambiente digital orientado a dados. Então, o pessoal dessa startup desenvolveu uma tecnologia que captura em tempo real imagens no canteiro e faz uma sobreposição dessas imagens com o modelo digital. E não apenas fazendo essa sobreposição, ela também auxilia no planejamento da obra, com base nas ocorrências que ela identificou. Ou seja, é um algoritmo inteligente que ele consegue até ver se existe alguma instalação equivocada de determinado equipamento. Vocês vão perceber que aqui, ele identificou pela imagem que tinha o equipamento instalado numa posição um pouquinho diferente do previsto. Então, imagina você ter uma IA dessa instalada no capacete de obra de vários operadores, e em tempo real a IA está fazendo essa predição do que está correto, do que não está, do que falta, do que já foi instalado, e automaticamente alimentando o banco de dados de planejamento da obra, para que essa equipe de planejamento de obra tenha uma tomada de decisão mais adequada e assertiva em menor tempo, né, de resposta para os problemas que vão surgindo. Então isso também é um exemplo muito prático, que vale a pena vocês acompanharem o trabalho dessa empresa. Aqui uma outra solução, Reimagine, é um aplicativo baseado em segmentação semântica, no qual subimos imagens reais para a nuvem, e você consegue, através da imagem, dizer para a sua área de interesse, e baseado em prompt, essa IA, ela gera uma solução em cima daquela sua imagem. Então, às vezes, para quem pensa em reformar uma casa, né, quer ter uma solução rápida, você poderia tirar uma foto lá do seu quarto e dizer, essa área de interesse aqui é que eu quero. Ou então, de uma área externa da casa, como vocês perceberam aqui, né, essa casa aqui, ele seleciona a área de interesse aqui na frente da casa, cria um prompt, e a IA gera a possível solução. Então, isso é uma coisa, são soluções que já estão à nossa disposição e que nos auxilia demais, né, para essa tomada de decisão. Uma outra solução, que é a Arclyze, que é uma IA baseada em algoritmo de Deep Learning, que faz a extração de features, né, ou de características, através de imagens 2D. Então, subimos para esse servidor online uma imagem de uma planta, percebam, e a IA está fazendo o quê? Processando aqui embaixo a extração dessas características. E automaticamente ela gera um quadro com vários dados associados a essas características que foram identificadas naquela imagem. Percebam que ela foi treinada de maneira tal que podemos subir plantas com muitas cotas ou com poucas cotas, com a parede preta ou cinza, e ainda assim essa IA consegue performar bem, extraindo essas características e gerando os dados associados. Então, isso era uma coisa também que hoje perdemos, né, o tempo para, às vezes, identificar um determinado grupo de características em uma imagem bidimensional. Eu não falo no caso de modelos digitais baseados em modelo de informação da posição, mas modelos 2D, caros, mais especificamente, temos ainda pessoas que trabalham com esses sistemas e que perdem um tempo generoso para fazer a identificação dessas características. Tem outra solução, o Midjourney, que é um gerador de texto para imagem, ou seja, é um modelo também de difusão, Diffusion Model. Nesse caso, diferente do Veras, você tem a entrada, que é um input baseado em um texto, e ele já gera a saída, que é uma imagem, através daquele input que você solicitou. Ele funciona dentro de uma plataforma de comunicação chamada Discord, de maneira colaborativa, e já está também disponível, vocês podem acessar por esse link, e aí vocês percebem o nível de criatividade, né, dessa IA para gerar diversas formas que até então inspiradas em formas orgânicas, enfim. Então isso, para quem trabalha com projetos baseados em design generativo, o Ricardo é um expert nessa área. Eu acredito que, Ricardo, isso é uma grande oportunidade, né, para as pessoas que estão dentro desse campo de atuação começarem a fazer esse briefing dentro de uma IA dessa, de um modelo de difusão, gerarem as formas e tentar levar isso para o ambiente de programação e você parametrizar esses modelos. Tem uma outra solução
chamada Plan2B, que é de uma empresa que foi recentemente adquirida pela ACA, que é o WiseBeam, no qual eles desenvolveram um IA que faz a conversão de imagens 2D para um modelo tridimensional baseado em padrão neutro, não proprietário, tal como o padrão IFC, né, o Luiz Foundation Class. Então percebam que aí os usuários sobem a imagem em 2D e pedem para a IA gerar um modelo baseado nessa imagem. E percebam que ainda assim, dentro do ambiente virtual, é possível fazer alguns ajustes com base no que a IA gerou. Então, os autores fazem esses ajustes e depois, de uma vez feitos os ajustes, eles podem simplesmente pegar esse modelo e converter ou exportar para uma plataforma BIM de autoria e seguir com o fluxo normal de concepção do projeto. Isso é bom que nesse momento aí está sendo ainda manipulado o modelo dentro da plataforma, setando questão de espessuras de parede, de posicionamento, de predominância. E aí você já percebe o modelo sendo exportado, né? Em um formato não proprietário, dentro de uma plataforma BIM, tal como o Revit, e você já levando esse modelo configurado para o fluxo de projeto real. Ou seja, fazendo as edições de família de componentes dentro da plataforma BIM proprietária. Então, isso são soluções, professor Ricardo, que já estão disponíveis. A gente não está falando mais de soluções que estão sendo concebidas, são soluções já disponíveis no mercado. Tem mais uma outra solução, que é de uma empresa norueguesa, chamada SpaceMaker, que foi uma solução que foi recentemente adquirida, né, pelo grupo da Autodesk, que é uma inteligência artificial baseada em nuvem e design generativo, visando auxiliar arquitetos e planejadores urbanos e também incorporadores imobiliários a tomar decisões de design de maneira rápida nos estágios iniciais, no qual a gente precisa fazer uma série de análises de simulação, de quadro de áreas, análise de taxa de ocupação do solo natural, enfim, de gabarito. Então, é possível hoje, com essa solução, fazermos esses estudos de maneira bastante automatizada dentro de um ambiente nuvem. Então, percebam que os usuários fazem, né, todas essas simulações, inclusive de análise de vento, análise de conforto térmico, ambiental, dentro dessa solução. E o legal dessa solução é que ela vai aprendendo, quanto mais pessoas vão utilizando essa IA, mais inteligente ela vai ficando para auxiliar nas melhores tomadas de decisões possíveis para um determinado estudo de implantação. E assim como a solução da WiseBeam também, essa solução SpaceMaker, ele tem uma comunicação direto com plataformas de BIM de autoria. Ou seja, uma vez que eu consolidei o estudo, eu posso exportar para uma plataforma BIM de autoria e seguir adiante no detalhamento desse estudo. E aí também tem uma outra solução que é bastante conhecida, né? Talvez aí dessa empresa que nesses últimos anos e meses, especificamente, vem gerando um burburinho na área de inteligência artificial, que é uma solução da OpenAI, que é a Dale, que é um algoritmo também que gera uma imagem realista através de prompt, ou seja, um modelo que você dá um input textual e ele gera a saída baseada em imagem. E uma vez que a imagem é gerada, você também pode dar mais inputs e sugerir que faça um melhoramento daquela imagem. Então percebam que aqui o usuário pediu para inserir pessoas na piscina, da saída que a IA tinha gerado, e ela melhorou ainda mais a imagem inserindo essas pessoas que o usuário solicitou. E aí, deixando aí para finalmente a solução tão falada e tão comentada, né, nas mídias sociais, no contexto de inteligência artificial, que é o ChatGPT, que é também uma solução desenvolvida pela OpenAI, que é um modelo baseado em Transformers, né, Generative Pre-trained Transformers, que é uma solução, arquitetura de redes neurais profundas, que foi disseminada desde 2016. Tem um artigo que eu sugiro que vocês possam ler, que é Attention is All I Need, que foi o artigo precursor dessa arquitetura, baseado em Transformers. E ela é um modelo inteligente que você entra com um prompt textual e ele gera uma saída, que é uma resposta a esse seu prompt. E aí essa interação ela pode estar sendo retroalimentada. E vem ganhando muita força, porque
o que é que a gente percebe é que esses chatbots, baseados em modelos generativos, eles conseguem ter uma capacidade muito grande de auxiliar diversos problemas. Então, eu posso entrar no ChatGPT, fazer uma pergunta sobre o que é que um BIM Manager faz. E aí o ChatGPT ele vai dizer para mim o que é que o BIM Manager faz. Mas eu também posso dizer quais são os KPIs que o BIM Manager pode ter para prestar serviço junto a uma empresa específica. E ele vai também gerar uma saída. Então isso é uma coisa que até então a gente pensava que está muito distante e hoje já está às nossas disposição, né? Já está assim no nosso contexto. Então várias empresas estão usando a API da OpenAI e como é que poderíamos fazer uma reflexão de como utilizarmos essa solução dentro do nosso contexto. Aqui eu trouxe um vídeo que eu queria chamar a atenção, que foi um vídeo publicado recentemente, no qual os autores eles entram no site da OpenAI, copiam a chave da API do ChatGPT, e aí eles vão para uma linguagem baseada em Python, e o que me chamou a atenção desse vídeo é que eles subiram dados de um modelo BIM, baseado em um arquivo CSV, que é um arquivo Excel, mas percebam que esses autores, eles carregam a API do ChatGPT aqui, e eles criam uma variável chamada Agent1. Ou seja, eles passam a fazer uso da arquitetura do ChatGPT para gerar ações dentro de um ambiente de programação. Então percebam o potencial disso, percebam a capacidade que temos hoje às nossas mãos. O Ricardo estava falando do Copilot, né? Então, é como se fosse uma espécie de um Copilot dentro do ambiente de programação, lhe auxiliando a gerar variáveis. Então, se eu fosse gerar uma tabela dentro de um programa desse, do ambiente desse, de uma IDE qualquer de programação, eu precisaria criar uma variável lá do Pandas, do DataFrame, precisaria setar direitinho. Nesse caso aqui, os autores, eles trazem a API do ChatGPT para esse ambiente e eles aqui, simplesmente com o Agent1, eles criam aqui um texto, que nada mais é do que um prompt, no qual eles solicitam para o Agent1 do ChatGPT gerar uma tabela considerando as quantidades. E percebam que aqui o Agent1, ele já criou a variável e já gerou a saída, que é um gráfico de pizza baseado em tabelas. Então, a gente está num ritmo assim tão acelerado que eu fico vendo essas coisas, assim, eu fico impressionado, fico muito entusiasmado, porque, assim, é uma coisa que não estava ao nosso alcance, e, como eu falei, o mundo da IA é um mundo muito abrangente, e essas novas soluções, principalmente esse chatbot, eles entram como uma solução de um intermediador, e dizer, olha, arquiteto, você agora pode fazer uso desse meu conhecimento para extrair dados que até então davam uma certa dificuldade para você criar essas programações. O Ricardo pode até falar posteriormente do trabalho que era o desafio, né? Para você automatizar algumas tarefas ou atividades, você precisa dedicar um certo tempo. E esses modelos de inteligência artificial, principalmente esse, né, que é o Transformers, baseado em processamento de linguagem natural, eles têm essa capacidade de atender diversas frentes, e aqui é um exemplo claro desse algoritmo, né, do ChatGPT sendo utilizado para o nosso contexto. Ele está gerando aqui tabelas só através de prompt. E aí ó, ele pede mais outras, replace the dimension, the volume parameter and convert the values to a number. Então aqui ele pede para ele gerar aqui, ó, uma outra tabela, e ele gera. Claro que essas tabelas precisam de um tratamento, você talvez vai ter que fazer um uso de um Matplotlib, de alguma outra biblioteca de visualização para refinar essa visualização, mas o que a gente está falando aqui é na capacidade que tem de fazer atividades com uma velocidade absurda, e que até então não tínhamos. E aqui surge uma outra reflexão que eu acredito que vai ser oportuna para conversarmos posterior a essa minha apresentação, é dizer da importância de como essas informações vão estarem sendo inseridas em modelos digitais. Porque para a gente fazer o uso de um agente desse, eu preciso que o modelo esteja bem estruturado, que as informações estejam corretamente descritas no modelo, para que eu possa fazer essa captura. Maravilha, Ítalo, muito obrigado pela apresentação, foi extremamente elucidativa.
né, de tudo que é possível ser feito com isso, o que realmente é, né? Isso, então você deixou muito claro, foi uma verdadeira aula aí que você deu pra gente, muito obrigado mesmo. Grande Ricardo, o que você achou disso tudo? Tu vê aí uma lágrima caindo no canto esquerdo do seu olho. Rapaz. A gente sabe, né? O volume de informação sempre é muito grande, né? Hoje. E é bom, né? Trazer tudo isso, porque como a gente estava falando aqui nos bastidores antes da gravação, né? Acho que a gente não tá na era da IA, né? A gente tá meio na era do hype, sabe? Né? Assim, e assim, é muito importante isso aqui, porque o papel da gente é muito de, eu falo sempre, né? Assim, é de botar o pé da turma no chão e entender bem o que a gente está mexendo, entender as possibilidades para poder a gente usar no dia a dia, né? Porque daí para a gente trazer isso para a realidade de uma empresa, de um negócio e de estruturar um negócio baseado nisso, a gente sabe que tem um esforço grande necessário e que exige os profissionais que saibam o que está fazendo, né? Porque acho que todo esse lance do hype, da IA, tudo está causando uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, sabe? São tecnologias fantásticas, só para dizer assim, machine learning, eu acho que é a coisa mais bonita que eu já estudei na minha vida, assim. Eu acho mesmo, assim, tirando a parte artística, obviamente, né? Tirando as artes, assim, né? Que aí é paixão, né? Mas, assim, do ramo de exatas e da computação, quando eu comecei a estudar isso lá por volta de 2014, 2015, e o Ítalo, né, trouxe todo o contexto histórico aí, né? Essa história vem desde a década de 50, né? Então não é de agora. E também não é de agora que a gente convive com IAs, né? Elas já estão aí já na nossa vida já faz bastante tempo, né? Ninguém mais classifica, ninguém mais separa. Antigamente, quando eu pegava as fotos, né, que tirava assim numa festa ou numa viagem para festa, né, do Réveillon do 1998, né, a gente né, lembra, a gente fazia isso, né, há muito tempo nos smartphones da gente já tem algoritmos que classificam essas fotos, né, já, o álbum já cria até uma historinha, seu dia que você teve, não sei quando, aí já cria um videozinho, já faz tudo isso, é inteligência artificial rodando, né, previsão de texto, digitando, enfim, a gente já convive há bastante tempo. E agora criou-se esse hype bem grande assim em cima da IA, e a gente está sempre tendo muito cuidado com a abordagem, né? Assim, quando os clientes vêm para a gente, eu quero isso, eu quero tal, não sei o que, eu quero. Tá, vamos lá, vamos entender o que é, como que pode aplicar. E tudo que o Ítalo trouxe aí dá uma boa ideia do tanto de coisa que tem, do tanto de tecnologia que tem, e tem uns pontos assim que eu gravei aqui pra gente poder botar na discussão aí depois. Ótimo, ótimo. Tem um aspecto que eu acho muito interessante a gente começar também a abordar, que é o seguinte. Há pouco tempo atrás, falava-se de que os profissionais da área de criação estariam, de certa forma, sairiam ilesos com o advento da inteligência artificial. Porque era uma zona onde a inteligência artificial não iria, ou porque iria cuidar apenas dos aspectos mais técnicos, aspectos repetitivos, aquelas profissões que fossem repetitivas e tal, seriam as primeiras impactadas, e que quem fosse da área de criação estaria salvo. Só que o que a gente viu a partir do Midjourney, a partir do GPT e tudo mais, que a coisa não é bem assim. Tá sendo o efeito justamente o contrário, né? Essas áreas artísticas estão sendo muito mais afetadas primeiro do que as áreas técnicas mesmo, porque as áreas técnicas mesmo, a gente sempre pensa, mas isso é parametrizável, então. Mas só que quando você vai para o dia a dia mesmo de trabalhar em cima do modelo, falando de construção civil, cara, é muita nuance, né? Então, e assim, só eu ia falar uma coisa, desculpa, Rogério, mas assim, eu acho o machine learning fantástico, mas depois que eu estudei, eu falei, nossa, que coisa burra. Por um aspecto, porque assim, é lindo, é um campo incrível. Só que os algoritmos para rodarem as máquinas, a infraestrutura para rodar isso,
Cara, os algoritmos de machine learning e generative design, os algoritmos de otimização, são algoritmos extremamente força bruta, assim, é o jeito mais, vamos dizer assim, matematicamente lindo, mas do ponto de vista computacional, cara, não existe otimização nenhuma. É muito processamento, mas é muito com força, né? Então, a infraestrutura para rodar uma IA dessa, cara, assim, é absurda. Talvez com o advento depois do computador quântico aí seja realmente, né, a verdadeira virada de chave da IA quando surgiu o computador quântico. Mas por enquanto a gente tem coisas muito interessantes, muito boas rodando, mas eu tenho alguns pontos assim mais de crítica, mas não é negativando a coisa, mas é justamente para a gente entender realmente o que está acontecendo, entender o potencial, entender o que está rolando e saber utilizar da melhor forma. Exatamente. E é justamente para esclarecer que eu queria pegar um gancho da tua fala e fazer uma pergunta para o Ítalo de o que tu consideras, Ítalo, diante do que tu já pesquisou, que hoje ainda é uma grande barreira de utilização. O que são elementos assim que pode dizer, não dá para chegar ainda até aqui, não dá para chegar a fazer isso, não dá para chegar a resolver tal coisa. O que tu poderia listar para a gente quanto desafios, né, para o uso dessas tecnologias todas ligadas à nossa área precisamente? Pergunta simples, né, professor? Você me faz. É uma pergunta complexa, mas eu acredito, assim, eu sei que tem que ter uma visão muito humana, além da visão tecnológica. Primeiro, eu acredito que a gente precisa fazer, como o Ricardo bem falou, antes de tomar qualquer decisão, boas reflexões. Então, assim, dentro do nosso contexto não é diferente. Pelo menos na especialização, uma das reflexões que a gente sempre faz quando pagamos módulos associados a treinamento de algoritmos de redes neurais convolucionais, redes LSTM, que são redes NIPS, que demandam um esforço computacional considerável, né, para fazer as interações dessas redes. São interações que demoram horas, e é tanto que o pessoal do campo de ciência da computação usa até algumas estratégias, tal como o transfer learning. Você pegar uma rede já pré-treinada, congela boa parte dessa rede e foca em treinar mais a saída dela, tendo em vista que ela já foi treinada por um grande banco de dados para, por exemplo, reconhecer pessoas, e você quer adaptar ela para não só reconhecer pessoas, por exemplo, reconhecer pessoas com ou sem capacete na obra. Então, existem algumas estratégias que tornam esses algoritmos mais próximos de nós, meros mortais. Como o Ricardo falou, hoje as grandes empresas que estão assim na ponta dessas soluções são empresas que dispõem de muita capacidade computacional e que investem muito, bilhões, para poder conseguir treinar esses algoritmos que precisam realmente de investimento muito alto. Mas eu diria assim, o que é importante, a gente entender que a gente está vivendo um processo de transformação digital. A gente viveu algumas revoluções industriais, e coincidentemente algumas dessas revoluções industriais aconteceram pós-guerra, só que agora a gente está vivendo uma quarta revolução industrial, que não necessariamente, com exceção da guerra da Ucrânia e Rússia, mas a gente está vivendo uma revolução tecnológica mediante o ponto que chegamos. Uma das coisas que a gente refletiu recentemente no grupo da especialização é: será que a gente está alcançando um novo nível para a inteligência humana, um novo nível de abstração? Será que esses algoritmos estão começando a despertar um novo nível de interação homem-máquina? Então, assim, é importante a gente fazer essas reflexões, porque se pararmos para perceber, estamos em um universo híbrido. Eu gosto muito de uma fala do livro do Kevin Kelly, eu até peguei ele aqui para falar para vocês, né, esse livrozinho aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas é um livrozinho chamado Inevitável. E aí esse autor ele faz uma comparação do livro impresso para o e-book. É um exemplo simples. Mas, por exemplo, o livro impresso ele tem algumas características, que é a fixidez da página, a fixidez da edição, a fixidez do objeto e a fixidez da completude.
E diferente do livro impresso, o e-book tem outras características, que é a fluidez da página, a fluidez da edição, a fluidez do recipiente e a fluidez do crescimento. E o que me chama a atenção nesse livro é quando esse autor fala que atualmente vemos esses dois conjuntos de características, fixidez e fluidez, como opostos, impulsionados pela tecnologia dominante de cada época. O papel favorece a fixidez, os elétrons, a fluidez. No entanto, nada nos impede de pensar em uma terceira via, com elétrons incorporado ao papel ou qualquer outro material físico. Então, o que ele diz aqui mais adiante? Não deixaria de ser um e-book. Quase tudo que é sólido pode ter um pouco de fluidez, assim como quase tudo que é fluido pode adquirir alguma solidez. Então, partindo dessa reflexão que o Kevin faz no livro Inevitável, a gente poderia entender que a gente está passando por esse processo de fixidez para fluidez. E quando eu falo fluidez, vocês podem entender isso como uma coisa mais abrangente. Não é só fluidez de ser fluido, mas de automação, de velocidade, de interação, de criação, de concepção. E aí, cabe cada um de nós refletirmos, dentro do meu contexto, quais são as atividades mais fixas que poderiam adquirir um pouco mais de fluidez, tirando proveito de tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, que não se limitam apenas à inteligência artificial. Como o Ricardo falou, é muito comum quando tem um surgimento de uma tecnologia como o ChatGPT, que é um chatbox, que tem uma capacidade de generalização muito grande, todo mundo começar a concentrar e fazer análises sobre todos os olhares sobre ele. Mas será que o ChatGPT é a bala de prata? Eu não acredito que seja. Eu acredito que é mais uma das soluções. Mas só que o que acontece? Existem algumas soluções que estão sendo criadas, como o ChatGPT, que ele abre uma imensidão de oportunidades, que aí sim vai caber a cada um de nós refletirmos como conectar uma solução dessa, que é um algoritmo baseado em NPLM, com outras condições. É tanto que agora o ritmo de criação da equipe da OpenAI é para disponibilizar o máximo de API possível, porque eles sabem que o ChatGPT é uma ponta para conectar com o Microsoft Teams, está servindo como ponta para, eu vi recentemente, né, uma integração do ChatGPT com o Teams para capturar áudios de reuniões e gerar apps de reuniões automáticas. Ou seja, é uma fluidez para uma atividade que antes era predominantemente fixa. As pessoas precisavam fazer uma reunião de chata. Pois é. Então, assim, o que eu percebo, professor, é que o nosso setor, o setor da AECO, Arquitetura, Engenharia e Construção, historicamente é um setor que ele é muito resistente a mudanças. É tanto que ainda vivemos algumas atividades que são bastante antigas e que não conseguimos aprimorá-las. Muito por conta na complexidade do nosso produto, que não é um produto como um carro, que é um produto em série. O produto de um edifício, de uma cidade, é um produto muito subjetivo e que depende de várias variáveis para poder chegar àquela solução. Mas a gente precisa começar a pensar, será que o momento que estamos vivendo de transição tecnológica, não só associado à IA, mas de todas as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, não coloca em risco, não liga um sinal de alerta para o nosso setor? De que maneira o nosso setor vai se posicionar? Como, por exemplo, o setor automobilístico se posicionou alguns anos atrás. Tem uma tese muito boa da USP, que é do Fabrício, que ele faz uma comparação do processo de engenharia simultânea pelo processo de engenharia sequencial. Uma tese de doutorado, orientando do professor Silvio Melhado. E aí o Fabrício ele faz uma comparação, né, na tese de doutorado dele, de como o setor da indústria continua ainda rígido para algumas transformações, enquanto outros setores, tal como o automobilístico, aeroespacial, conseguiram tirar muito proveito dessas tecnologias. A gente tem hoje uma Embraer, você vê o chão de fábrica do Embraer, você vê aqui a fábrica em Pernambuco da Chrysler, da Fiat, é totalmente automatizada, com robôs, fazendo diversas atividades que antes eram feitas por humanos. E quando eu começo a fazer reflexões, como
a indústria da construção civil, né, o setor AECO, ele tem refletido com relação a isso. Eu confesso que eu sinto ainda muita falta dessas reflexões de reflexão basilar. Não é reflexão aqui de qual algoritmo a gente vai usar, é reflexão primeiro dizendo, dentro desse nosso contexto, como poderíamos tirar melhor proveito para automatizar esses tipos de processos, quais são os processos mais críticos, como a gente consegue fazer uma adequação de fluxo de processo que é predominantemente sequencial para um fluxo simultâneo, como podemos tirar proveito dessas tecnologias, tal como o BIM, entre outras, para deixar esse fluxo mais fluido, fazer com que a comunicação ela vá de ponta a ponta de maneira mais rápida, que não se perca tantos dados. Então, eu confesso que eu sinto ainda muita falta dessas reflexões basilares, e eu acredito que, assim, uma vez que a gente começar a fazer essas reflexões basilares, vai começar a abrir mais o nosso campo de visão para nos aprofundarmos, por exemplo, em fazer uma pesquisa como a gente tem desenvolvido aqui na UFPE, a nível do doutorado, acreditando que ela pode ser um tijolinho para um horizonte futuro de oportunidade para o setor, no caso da questão da avaliação de projetos. Mas é como o Ricardo falou, é preciso ter muito pé no chão. Quando a gente fala de algoritmo e de machine learning, eu tive aula, Ricardo, aqui no centro de informática, e eu me lembro que teve uma disciplina que o professor disse, olha, tem problema que você não precisa nem utilizar o algoritmo de machine learning para resolver. Você pode utilizar uma esteira bayesiana. Você está chegando aonde eu estou querendo chegar. Mas a discussão. Por a área, o assunto de IA, eles são um assunto multidisciplinar e tem muitas pessoas de diversos campos olhando para esse ponto focal, que é a IA. A gente precisa ter uma camada de filtragem para entender, olha, nem tudo que você vai resolver vai ser por IA. A IA pode ser útil para os problemas específicos que tem um espaço de hipótese muito complexo de ser mapeado, que você pode tirar proveito dessa abordagem, dessa com aquela outra, para fazer isso. Mas é muito comum quando as pessoas entusiastas de IA começam a estudar, por exemplo, machine learning, acharem que vai achar o algoritmo que vai resolver todos os problemas possíveis. E a gente, quando vai ver na prática um projeto de machine learning, você vê, nossa, não é só algoritmo. Depois eu tenho que validar o algoritmo na operação, eu tenho que fazer reavaliação do algoritmo periódica, ver o sistema está funcionando, ver esses novos dados que estão alimentando aquele algoritmo. Eles têm as características do que ele foi treinado, porque com características distintas, você precisa fazer, no caso de redes deep learning, fine tuning, tem que fazer aprimoramentos. Então, tem uma série de questões que são complexas, não são simples. Mas só que, para a gente chegar nessas questões, a gente precisa primeiro, como o Ricardo bem falou, vamos primeiro nos situar, colocar o pé no chão, entender que existem diversas categorias de desafios, né? Por exemplo, quando eu vou olhar sobre o universo da questão da avaliação, eu vou consultar o artigo do Eastman, 2009, e eu vejo lá que o Eastman diz, olha, as classes de regras têm 4 classes de regras. Regras mais simples e regras mais complexas. Opa! Então, se eu vou resolver um problema de classificação, eu preciso saber quais são as regras que eu quero resolver. Eu vou usar uma IA para resolver um problema de classificação de uma regra simples, que poderia ser encontrar um texto no projeto. Talvez não precisaria usar uma IA para fazer identificar um texto, se está com acento ou não no projeto. Entende? Então, assim, você tem um algoritmo de NLP que pode te auxiliar a fazer algumas abordagens nesse caminho. Mas será que é preciso? Então, é muito importante, eu sempre falo, professor, que tão importante quanto concebermos boas respostas, fazermos um esforço para gerarmos boas perguntas. A gente precisa fazer um esforço enquanto indústria, enquanto entusiastas do BIM, primeiro, delimitando bem quais são as questões que desejamos responder. É muito comum, como o Ricardo falou, né, nesse tempo de hippie, vemos muitas respostas na internet de perguntas que essas pessoas não sabem nem quais são. Tá dizendo, o chat GPT é muito bom para isso. Bom para isso sobre que perspectiva? Sobre que Cara, até agora eu não aproveitei uma palavra do que ele já me disse. Então, assim, eu acredito, no meu dia a dia de trabalho. Eu acredito que é um pouco disso. A gente precisa colocar o pé no chão e estabelecer bem quais são as questões que temos enquanto setor, que temos enquanto indústria, e de que maneira podemos percorrer um caminho que busque, se não conceber as melhores respostas, mas conceber respostas que possam serem úteis
para desenvolvermos soluções em cima dela. Então, assim, uma estratégia que, pelo menos, eu tenho seguido aqui em solo pernambucano é me aproximando da academia. Eu estou pagando a disciplina no programa de pós-graduação de arquitetura e estou pagando disciplina no centro de informática. Estou fazendo doutorado e, paralelo ao doutorado, eu estou fazendo a especialização em Deep Learning. Por quê? Para poder botar meu pé no chão, para poder eu ter maturidade sobre esse campo de conhecimento que é muito abrangente. E assim, não é que eu vou criar uma solução, é para eu poder primeiro entender. A gente precisa primeiro entender, ler os artigos, né? Tem muitas boas pesquisas. O artigo sobre Transformer de 2016 é muito bom artigo. Você vai ler a parte matemática do artigo, é bastante complexa. Então, é importante primeiro a gente, enquanto setor, entender todo esse contexto que estamos. Eu acredito que estamos passando por esse processo de flexibilidade para fluidez. Agora, o quão fluido estaremos daqui a 5 anos, 10 anos? Essa é uma boa pergunta. Será que daqui a 10 anos eu preciso estar 100% fluido em determinadas atividades? Possa ser que sim. E outras, possa ser que não. Será que a questão de criação, de como vocês falaram, de arte, que era predominantemente fixa, né, baseado na concepção de desenho, ou até mesmo num tablet, ela agora passa a ter um pouco mais de fluidez com a IA gerando a forma? Será que é um novo nível de abstração da inteligência humana? E esses artistas vão precisar trabalhar em cima do que a IA gerou? E são questões boas que precisamos refletir e entender quais seriam as possíveis respostas. Eu acho que não existe uma resposta para tudo. A IA, eu não acredito também que vai ser a solução que vai responder todos os problemas que temos enquanto seres existentes, né, quanto universo, mas realmente é um campo muito potencial e vale a pena a gente acompanhar, né, todos esses desdobramentos, não só tecnológicos, mas éticos, normativos, que implicam e que vão, de certa forma, também refletir no nosso setor, né, mais cedo ou mais tarde. Os exemplos que a gente está apresentando aqui nesse nosso bate-papo já são reflexos reais, são soluções, são aplicações reais, já estão interferindo no nosso processo de projeto. Positivamente, eu acredito que positivamente, tá? Vai ter sempre as implicações negativas, mas a gente precisa sempre ter bastante cautela para avaliar cada caso. Tem que ser otimista nesse sentido. Sim. Eu comprei esse livro, Ítalo, e li, obviamente, por sua causa. Quando eu dei aula para você, já há algum tempo, não me lembro a data exatamente, mas acho que ali à volta de 2015, por ali, você havia comentado sobre esse livro, deu inclusive um trecho, eu achei muito legal, muito interessante, fui lá e comprei. O livro é muito bom mesmo, indico, vou até deixar na descrição do vídeo, porque vale muito a pena, vale muito a pena. Ricardo, a gente estava falando dessa parte prática, né? Uhum. Você usa alguma coisa de inteligência artificial no teu dia de trabalho? Uso bastante. Inclusive o ChatGPT, não o ChatGPT, o GPT, que é a base dele, né? Desde o dia do lançamento, assim, eu tava lá na fila para usar uma ferramenta que chama Copilot, que foi lançada pelo GitHub, né? Que foi comprado pela Microsoft. Eles agora estão expandindo para o Office e tal, mas eu uso desde o primeiro dia do beta, assim que lançaram. E é interessante a gente ver o impacto que tem, cara. Assim, muita gente pensa, né? Vai substituir trabalho e tal. Qual que é o trabalho que vai substituir? Eu posso dizer na prática. Eu assim, graças a Deus, né? Eu estou trabalhando bastante com automações para empresas. E eu estava muito carente de gente, cara. Assim, porque é muita demanda, é muito código para fazer, é muito problema para resolver. E tem uns trabalhos que é assim, cara. Você tem lá no DAI, você tem uma função que você tem uma entrada, duas. Digamos, você quer exportar um arquivo do Excel. Aí você tem que dizer o caminho do arquivo, você tem que dizer qual o dado, qual a célula que você quer exportar. Não precisa pensar muito para fazer isso. Não é o core, não é o centro do problema. E aí, o Copilot ele é muito bom, porque ele te ajuda nessas coisas. Tipo, quero uma função aqui agora para fazer o cálculo de área de uma parede, usando a API do Raft. Você põe um comentário assim, e ele já te sugere uma função para isso.
E você investiga, você olha, beleza, esse código tá legal, como se você estivesse digitando no celular, que você está digitando no celular, não fica prevendo o texto, ele vai sugerindo para você o que você poderia colocar ali. Se você perguntar ou não, você pode perguntar a ele. Isso dá uma produtividade no trabalho gigante. Porque outro dia eu estava pensando, cara, eu poderia contratar um aprendiz, né, um cara que está aprendendo. Tá? Mas aí eu pensei, puta, vamos lá, eu trabalho sozinho, tenho uma startup pequena. Aí eu vou ter que pegar essa pessoa, assim, falando em termos práticos, eu vou ter que pegar essa pessoa, treinar pelo menos uns 6 meses, vou ter que investir uma grana, vou ter que pagar para essa pessoa, vai me custar, né, licença de software para essa pessoa, aí houve um upgrade muito grande, porque quando o ChatGPT começou a rodar muito de dezembro para cá, o Copilot deu uma turbinada gigante, porque como a base é a mesma, é o GPT, ele começou a ficar muito bom, porque as pessoas começaram a treinar. E aí outro dia eu fui resolver um problema aqui para um cliente muito complexo, e era muito bom, como eu ia dizendo, quero uma função para isso, e ele, outra função para isso, e ele vai pegando o que eu já estou digitando, o meu código, a minha base de arquivos, então ele vai sugerindo o código em cima do que eu já fui trabalhando. E uma coisa muito interessante também, ele vai pegando o estilo de escrita que eu vou tendo. Então, se eu costumo dar enter na minha organização do meu código, assim, de linha em linha, ele já vai pegando o jeito que escreve. Então, cara, é um estagiário extremamente eficiente. E assim, e eu pensei, se eu for treinar uma pessoa, eu vou gastar a hora da pessoa e vai gastar a minha hora também, porque eu vou ter que revisar o trabalho que a pessoa está fazendo, porque eu não posso passar adiante o trabalho, né? A pessoa está aprendendo, tudo, eu vou ter que revisar, vou ter que treinar. Cara, o Copilot me custa $10 por mês. Né? Python, Ricardo? Eu uso no Python e no C Sharp, nas duas linguagens. Então, isso dá uma produtividade gigante, porque aquele código que é lógico, que é óbvio que eu vou botar no código, ele faz para mim. Outro dia eu estava fazendo uma reunião com um amigo meu aqui, a gente trabalhando mesmo em cima do projeto e resolvendo as coisas, falando, é muito bom programar desse jeito. Eu falei, cara, mas assim, o que ele está escrevendo eu já sei que é aquilo. Ele só está escrevendo mais rápido para mim. Ele não está substituindo o meu trabalho de pensar a lógica por trás, de bolar o projeto, de pensar a solução macro. Ele está fazendo para mim o trabalho chato, braçal. Né? Então, isso é muito produtividade. E a frase deles, lá no site deles, é assim, tipo assim, empoderando a produtividade, tipo dando turbinada na sua produtividade. E de fato, você fica muito mais produtivo. Aí impacta o trabalho. Uma pessoa que hoje vai entrar no mercado, ela vai ter que entrar mais qualificada do que estava entrando há 2 anos atrás, quando estava no boom da pandemia, que a galera estava, não, tu tá aprendendo Python, vem, eu quero. Tava contratando, né, assim, as empresas estavam contratando, bora, eu te treino, tu aprende, porque tinha muita demanda. Aí, por exemplo, esse profissional que está chegando agora, ele já vai ter que ser mais qualificado. E aí, na construção civil, na minha opinião, assim, pelo que eu tenho visto no mercado, o que vai impactar mais na frente, não agora, mas assim, acho que nos próximos 5 anos é isso. Aquele trabalho de você ficar pondo cota em projeto, de você ficar fazendo aquele trabalho não intelectual, aquele trabalho repetitivo, isso já está tendo impacto no trabalho, né, automatizando processos. Não são inteligências artificiais gigantes, mas são algoritmos para resolver problemas de documentação, de tudo. Cara, isso já está tendo impacto agora. Muita empresa está correndo atrás disso. Então, é bem por aí a história. Assim, Não, legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu li outro dia um artigo que falava da percepção do GPT-4 em relação ao 3.5. E ele dizia o seguinte... há um experimento que é feito com crianças, e desse experimento tem uma seguinte história. Se a mãe de uma criança à volta de 3 anos pega um chocolate e coloca num pote de tampa azul
e diz para a criança sair da sala, e ela troca aquele chocolate e bota no de tampa amarela, quando a criança voltar, em qual pote ela vai achar que está o chocolate? E é óbvio que a nossa resposta é que vai achar que está no anterior, porque quando ele saiu, ele viu ela botando, né? O pote não é transparente, né? Não é transparente. Ele não consegue ver o conteúdo. Pois pronto, ele acha que está ali. E a nossa resposta é justamente essa. A gente se coloca na posição da criança, né? Porque nós sabemos que ao sair, ele viu o primeiro pote a ser manipulado. Acontece que, se você contar esta história para uma criança e perguntar para ela em qual pote a criança vai achar que está o chocolate, ela diz que é o outro. Ela não se coloca na posição da criança para responder a pergunta. Ela vai dizer, não, ele está no segundo pote. Mas não, deixa eu te contar de novo. Ele vai dizer que está no segundo pote. À medida que essa criança vai crescendo, ela vai ganhando a capacidade de se projetar, né, e se colocar na posição do outro. É até daí que surgem alguns conceitos de empatia e etc. Qual foi o experimento que fizeram? Colocaram o GPT 3.5 e o 4 para analisar a mesma história. O 3.5 comportou-se como uma criança. Ele não entendeu o contexto e respondeu como se fosse uma criança. Enquanto o 4 comparou-se a um adulto. E aí, desta história, né, surgiram algumas discussões. E uma delas é o receio que surge de até que ponto esta inteligência começa a criar consciência. O rapaz até brincou assim, quando a gente vai dar a certidão de nascimento para ele? Né? Eu penso muito sobre isso. Perto? Você acha que isso vai acontecer? Você acha que isso está perto? Queria saber um pouco de vocês dessa questão. Eu posso falar sobre isso rapidinho. Eu acho que não. E aí eu vou argumentar o porquê que eu acho que não. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Porque esses algoritmos, de onde é que eles puxam os dados? Ele puxa da internet, certo? E, obviamente, alimentado por também o que as pessoas digitam, ele vai também pegar, mas essencialmente da internet, porque se eu estou digitando, eu também estou digitando na internet. Né? Ele, vamos dizer assim, não está capturando dados do mundo real ainda, do dia a dia das pessoas. Vou dar um exemplo aqui do que eu quero dizer. Eu tenho um ar-condicionado aqui na minha casa, que eu brigo com ele faz mais de 2 anos, para descobrir como é que desliga ele corretamente, porque ele vem com o botão, ele só desliga se eu der 3 cliques no botão de ligar e desligar. É estranho. Cara, eu já consultei os técnicos, eu já consultei o fabricante, não tem dizendo. Não tem essa informação em lugar nenhum. Eu já procurei em tudo quanto era assim que vocês imaginam. Todo final de semana, cara, eu vou ver como é que funciona o ar-condicionado. Aonde é que eu quero chegar, Rogério? A internet hoje, ela tá muito alimentada, muito dado. Mas é a qualidade desse dado. Cara, não tem disso. Se eu perguntar ao ChatGPT como conserta esse modelo de ar-condicionado, especificamente esse problema, eu ainda não fiz o teste, mas muito provavelmente ele não vai saber, porque não tem essa informação. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai chutar, que é o que tem acontecido no dia a dia, né? Outro dia um colega, né, a gente faz parte desses grupos de programação, aí um rapaz no privado, Ricardo, as pessoas sempre tiram muita dúvida comigo, tal, a gente participa dos grupos muito ativamente, aí o cara mandou um código para mim, Ricardo, eu tô quebrando a cabeça aqui com código, tal, aí cara, eu queria resolver aqui esse problema, tá dando erro no meu Python aqui, eu não sei o que é. Porque as pessoas estão pensando que a inteligência artificial vai substituir, né, essa questão da inteligência humana, né? Aí, na hora, quando eu bati o olho no código, pela a experiência, eu falei, cara, esse código foi o ChatGPT que fez pra você, não foi? Ele fez, cara, eu tô morrendo de vergonha. Como é que tu sabe? Eu tava tentando fazer o cara, porque ele botou um monte de método aqui que não existe.
ele criou um monte de código aqui que não tá na... Aí eu falei, tu pesquisou na API do Raft para ver se tem esse método? Não, eu não conheço a API do Raft, quer dizer, é o que Ítalo estava falando. O conhecimento base da pessoa, onde é que está, para avaliar o que a inteligência artificial está cuspindo para mim, está me dando. E de onde é que ela está bebendo essa informação? De onde que a inteligência artificial está bebendo essa informação para me dar essa resposta? Obviamente que se eu for lá, né? A gente já fez esses experimentos aqui. Se você for ensinando a ele, não, peraí, ó, esse método aqui, cara, esse método não existe. O que existe é esse, você tem que fazer isso. O código resultante final era totalmente diferente. Então, se não houver uma alimentação das bases de dados correta, ele não for treinado corretamente, que aí entra outra discussão, que é a questão social, a questão, cara, quem está treinando, a questão ética, quem está treinando esses algoritmos, de onde é que eles estão pegando essas informações? Então, assim, para se aproximar do mundo real mesmo, da capacidade do intelecto de uma pessoa, talvez em atividades muito específicas, mas no mundo real mesmo, eu acho difícil ainda. E eu comparo também aquela questão, né? Se você pegar o mundo de música, por exemplo, que eu gosto muito de pesquisar, se você pegar, quero saber informação sobre seu Eurivaldo Jatobá, que é um violonista que tocou na minha cidade. Cara, não, essa informação não está online. Ninguém nunca colocou lá um artigo falando sobre seu... Então, seu Eurivaldo Jatobá, para a inteligência artificial, isso nunca existiu, nem nunca vai existir, se não for alimentado. Então, aí vem a discussão ética, né, a discussão que a galera quer levantar, e que, por exemplo, a Itália, né, freou, né, o ChatGPT já por conta. Peraí, vamos lá. Esse negócio está crescendo, mas como é que é isso? Aí é o que eu digo, assim, o meu ponto de vista é que, para ele se aproximar realmente do intelecto de uma pessoa e tudo, ainda tem um longo caminho. Tem que vencer a barreira da computação, né, da infraestrutura computacional, e depois essa questão também de onde é que ele está pegando a informação. A minha visão é essa. Ítalo, o que você acha? Nossa, professor, eu também compacto um pouco dessa linha de raciocínio do Ricardo, e eu acredito que a gente precisa sempre ter muita cautela, né, para fazer algumas afirmações. Por exemplo, quando vamos estudar sobre chatbot, percebemos que existiram antecessores do ChatGPT. Teve a Elisa, teve o Perry, a Elisa de 1966, teve o chatbot Perry de 1968. Então, assim, esses chatbots, na época, foram concebidos para auxiliar psicanalistas, usando para estudos de esquizofrenia, foi utilizado para realizar o teste de Turing, estados de medo e raiva. E, assim, existiram esses chatbots no passado. E a atividade do psicanalista continua existindo em 2023. Entende? Então, hoje, estamos tendo contato com mais uma nova tecnologia baseada em chatbot, que ela pode gerar influência em algumas atividades, pode sim. Mas eu sou muito consciente de que eu gosto muito de uma fala do Ariano em uma de suas aulas de espetáculos, que o Ariano pegava o pegador de roupa e dizia: tá vendo esses 2 pedacinhos de madeira com esse ferrozinho engenhosamente dobrado? Você pode dar ele para um macaco, que ele vai passar 100 anos e não vai fazer isso. Porque macaco é macaco e humano é humano. E ele dizia uma coisa que eu acho muito bonita, que era: o humano que é uma centelha divina, que não tem macaco no mundo que tem. Então, talvez, professor, talvez, Ricardo, estejamos sempre no momento oportuno para a gente pensar mais sobre essa centelha divina que existe dentro de nós. Será que a gente está em pleno século XXI, em pleno 2023, vivendo em função de ficarmos gastando a nossa energia, nosso tempo e atividades predominantemente repetitivas, ou a gente deveria ser mais humano e nos relacionar mais com humanos?
tirando proveito dessas máquinas, claro, no background, para nos auxiliar a fazer essas atividades mais repetitivas, mas a gente dedicando mais força para potencializarmos essa centelha divina que existe entre cada um de nós. Então, como o Ricardo bem exemplificou aí, um artista da cidade dele, né, que tem essa capacidade aí de desenvolver a sua arte. Então, assim, tem um valor aí dentro desse indivíduo que eu também acredito que a IA não vai estar buscando isso. E talvez o que a gente esteja buscando com IA não seja isso. O que a gente esteja buscando com IA é a automatização de processos que predominantemente não se tinha, né? Mas aí me perdoe te cortar, então, mas não é o que está se vendendo. Sim. Não é o que está se vendendo. O que está se vendendo no hype da mídia social é que, cara, teu trabalho vai acabar, você vai ser substituído, você não vai fazer mais nada. Os clientes chegam para mim com isso. É uma realidade, está na cabeça das pessoas. Outro dia, desculpa cortar e fazer o parênteses, mas é porque isso é muito sério, essa questão. Outro dia chegou um cliente para mim que queria automatizar um processo. Aí eu falei, tá bom, gente, vamos lá, vamos mapear as regras. E precisa fazer isso? Aí o pessoal perguntou, precisa fazer isso? O computador não resolve pra gente, não? Eu falei, não. E como é que é esse mapeamento de regra? Eu digo, como é que vocês fazem os projetos de vocês? A gente pega esse engenheiro vai fazendo aqui e tal, pela experiência de... o feeling, né, de engenharia. Mas quando você tem... É um negócio lá de pré-moldado. Você tem uma abertura. Aí eu digo, tá, vamos tentar mapear. Você tem uma parede de 2 metros, aí você tem uma abertura de 1,50 m. Como é que você dispõe os painéis? Aí o engenheiro diz, eu faço assim, ou eu faço assim. Eu falo, então não está mapeado, né, no fluxo de processo. Mas a gente quer que o algoritmo resolva. Eu falei, desculpa, não é assim que funciona. Senta aqui que eu vou explicar para vocês o que é um computador. Cara, que década que nós estamos? Que século que nós estamos? Essa tem sido a minha preocupação. Então, a gente está em plena era da informação, em plena era da informática, e parece que a gente esqueceu o que é um computador. A gente esqueceu o que é. Então eu falei, cara, então o que vocês estão precisando é um engenheiro, não é um algoritmo, não é um computador. Entende? Então, o que está se vendendo por aí é uma ideia muito, assim, que não é o que é o real. Isso está causando uma confusão muito grande na cabeça das pessoas e quem está começando a estudar agora. Tem uma reflexão do Walter Longo que eu acho muito interessante, que ele diz sobre essa questão da substituição das profissões pela inteligência artificial. Ele diz assim, eu não concordo com isso, acho que é uma visão muito pessimista, porque para que eu vou gastar tempo dirigindo um carro para me levar do ponto A ao ponto B, se a máquina pode fazer isso, e eu pegar esse tempo e gastar com qualidade para outra coisa? Por exemplo, para conversar com meus filhos, para ler um livro, sabe? Então, esta visão, né, pegando um gancho do que o Ítalo falou ainda há pouco, e você também, de alocar direito a tecnologia, né? Tecnologia, um recurso. Exatamente. É um recurso que eu tenho que saber alocar corretamente. Há situações que eu nem preciso daquilo. Ok, não usa. Há situações que, como esse teu exemplo, que é magnífico, tu precisa de um ser humano. Já pensou nisso? É um negócio assim, é simples. Você pega o telefone, liga pro cara, ele resolve. Você precisa de um ser humano naquele ponto, né? Então, assim, e isso casa com uma outra coisa que é assim, muitas empresas hoje, especialmente no Vale do Silício, em vez de olhar para no teu currículo, para o teu hard skill, tem olhado muito para o teu soft skill. Então, reflexões como essa que o Ítalo já falou algumas vezes aqui, vamos voltar a pensar nas reflexões basilares, na questão da centelha humana, na centelha divina dentro do humano, tem total sinergia com essa questão de olhar os soft skills. Pessoas que saibam fazer boas perguntas, pessoas que sabem... Gosta de resolver problema. Gosta de resolver problema, que sabe trabalhar colaborativamente, que sabe fazer uma coisa interdisciplinar, que sabe pensar fora da caixa. Isto é,
são condições que esta ou qualquer outra inteligência artificial vai ter que suar muito para chegar. Muito. Vai ter que suar demais. E aí atrela com uma outra coisa, um outro artigo também que eu estava vendo, que ele diz, olha, muita coisa que está sendo escrita na internet hoje está vindo do ChatGPT ou de qualquer outro sistema similar. E ele busca na internet coisa para se alimentar. Vai chegar um ponto que ele vai se alimentar de si mesmo. Porque, imagina... Pô, nunca tinha pensado nisso, é. É verdade, é verdade. Numericamente, ele escalou a parada, né? Pega o pessoal que trabalha com marketing digital. O pessoal tem usado o ChatGPT direto para fazer anúncio, para fazer, né, postagens, etc. É muito mais rápido, né? Muito mais rápido, não tenha dúvida. Então, numericamente, tem crescido muito mais a criatividade, com muitas aspas, do ChatGPT em cima da produção de um post do que de uma pessoa da área de marketing que faz um copy interessante e coloca lá. Então, eu estou pegando só esse recorte, não vou nem entrar por outras áreas, só esse recorte. Vai chegar um momento que, numericamente, eu terei na internet muito mais produções próprias do ChatGPT do que realmente de escritores, de copy, etc. Quer dizer, ele vai se alimentar dele próprio. E isso vai começar a... Esse autor, ele até brinca, ele vai começar a ser uma burrice artificial. E aí não é... E isso não vai ser uma cópia da realidade, né? Pronto, exato. Não vai ser uma cópia da realidade. Exato, cara. Vai ser uma cópia da própria artificialidade, né, dele mesmo. Então é um caminho muita coisa ainda tem que passar, muita água tem que passar por debaixo dessa ponte. Muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Voltando a citar o Ariano, sou entusiasta da pessoa do literatura clássica, e o entusiasta do Ariano, ele diz uma coisa que eu também gosto muito, que ele falava assim: no ato de ver, existem dois momentos distintos, o de avistar e o de enxergar. Muitas pessoas avistam, mas poucos são aqueles que enxergam. E aí, puxando um pouco desse gancho, dessa fala do Ariano, eu acredito que a gente esteja vivendo uma era que precisamos desenvolver mais a nossa habilidade em enxergar as coisas, ao invés de avistar. E tem um trecho aqui, continuando ainda no livro do Kevin Kelly, né, que ele fala: a vastidão da biblioteca de tudo enterra rapidamente nossos hábitos de consolo. Vamos precisar de ajuda para navegar por este vasto território inexplorado. A vida é curta e temos livre demais para ler. Alguém ou alguma coisa precisa fazer escolhas e sussurrá-las ao nosso ouvido para nos ajudar a tomar decisões. E aí esse autor, ele cita uma coisa que eu acho interessante, que é: nossa única opção é buscar ajuda para escolher. Vale todo tipo de filtragem para peneirar o desconcertante volume de opções. Muitos desses filtros tradicionais continuam tendo grande utilidade. E quais são os filtros que esse autor apresenta no livro? Filtro dos guardiões, autoridades, pais, sacerdotes, filtros dos intermediários, filtro dos curadores, filtro das marcas, filtro do governo, filtro do ambiente cultural, filtro dos amigos, filtro próprio. E aí, uma coisa que eu acho interessante, que ao fim dele explanar esses tipos de filtro, ele diz: nenhum desses filtros será extinto, mediante a acessão da superabundância. Mas, a fim de cuidar com o rápido aumento de opções nas próximas décadas, teremos de inventar muitos outros mecanismos de triagem. E com base nessa conversa que a gente está tendo aqui, vocês falaram, né, dessa questão da tendência. E tem um momento que ele fala na frente: o perigo de filtrar apenas aquilo que já se gosta. Contudo, é entrar em um espiral narcisista, tornando-se cego para qualquer novidade que, embora ligeiramente diferente do padrão, você provavelmente adoraria. Isso é chamado de filtro bolha. O termo técnico seria overfitting. Ou seja, a gente está num universo que está sendo criado novos filtros, inclusive de opiniões geradas por inteligência artificial, mas cada vez mais a gente vai precisar adquirir essa habilidade de saber quais filtros iremos utilizar. Eu, enquanto pesquisador, quais são os filtros que são valiosos para mim? Será que eu fazer uma pesquisa no Google acadêmica é valioso? Eu fazer uma revisão sistemática é relevante? Eu consultar o ChatGPT para me dar uma orientação sobre alguma coisa? Mas eu consultar meu orientador continua tendo o mesmo valor, entende? E o ChatGPT, ele não vai ter o filtro do meu orientador.
Porque as experiências que meu orientador passou na vida dele são experiências únicas, singulares, diferentes das experiências do conjunto de dados de treinamento que foram utilizados para o ChatGPT. Então a gente precisa ter maturidade para entender quais são os filtros que nós estamos utilizando hoje para sermos um melhor indivíduo, para sermos um melhor profissional, para sermos um melhor team manager, para sermos um melhor programador. Quais são os filtros? O Ricardo falou, eu uso o filtro do Copilot, que é uma fonte que eu acredito, mas eu tenho certeza que o Ricardo deve ter nesse quarto que ele tem alguns bons livros que ele não abre. Alguns não, tem um bocado. É uma base matemática, é a base de estudos que o Ricardo sempre consulta quando ele precisa. Sim. Então, a gente precisa entender também esse contexto para não corrermos o risco de entrarmos no filtro bolha, como não sou eu que estou falando, não, eu quero falar isso, no filtro bolha e ficarmos dentro de um universo que fica só sempre se retroalimentando, né? Aquela mesma base de dados, Será que nós, como seres humanos, conseguiremos viver numa condição dessa, dentro de uma bolha? Ou será que nós precisamos cada vez mais interagir mais com outros indivíduos, com outros seres, e começarmos a nos esforçar para fazer reflexões além da qual já fizemos no momento atual? E aí veja, aí é o que eu vou falar agora do lado positivo, Rogério, para a gente entrar no lado positivo da história. Na mão de quem sabe o que está fazendo, de quem entende o que está fazendo, de quem sabe onde quer chegar, cara, aí sai da frente, porque o potencial é imenso, né? É assim, eu já vi vários exemplos, já vi vários vídeos, eu sigo vários profissionais da área de programação, cara. Você pega um cara que é bem experiente, usando o ChatGPT para ajudar ele no cara, ele sabe fazer a pergunta, ele sabe corrigir quando ele está errado. Aí você fala, então, mas para que eu vou usar a IA? Para acelerar meu trabalho. Exatamente. Porque, às vezes, eu mesmo, o Copilot, cara, você chega numa sexta-feira, 6 horas da noite, depois de ter passado a semana inteira fazendo código, a cabeça já está totalmente saturada. Às vezes chega no sábado, alguém me perguntar quanto é 2 mais 2, eu mando a pessoa ir para aquele canto que eu não quero nem pensar mais, de tão saturado que está a minha mente. Mas eu tenho uma entrega para fazer ainda nessa sexta. Aí minha cabeça está extremamente saturada. E aí eu não tenho que fazer mesmo de pesquisa no Google, de pesquisar site, de ler artigo, não sei o que. Aí eu vou lá e pergunto, Copilot, cara, como é que eu resolvo isso aqui? Aí ele vai me dar um insight, um pontapé ali, que eu vou mais 2 horas de trabalho e eu mato o problema que se eu tivesse sozinho, que é por isso que o nome é Copilot, que é tipo um copiloto ali, cara, o que é que eu faço agora? Tipo, né, me ajuda aqui. É muito mais rápido do que você sair procurando em um monte de artigo e link do Google, já com a mente cansada, ele já te dá um insight e eu falo, eita, cara, o que ele falou me ajudou aqui. Aí eu vou mais 2 horas de trabalho em cima da ideia que ele me lançou e resolvo o problema. Então, aí é legal, mas não esperar que ele faça o meu trabalho de resolver o problema do cliente. Aí sim, Inteligências bem utilizada pelo pessoal da ciência da computação, que é a Feature Engineering, que é a engenharia de features. Isso é uma coisa que vai demandar muito daqui para frente, pessoas que têm essa capacidade de extrair recursos, né, de grande volume de dados. Isso é uma coisa que a IA precisa que haja esse processo, né? Apesar dos algoritmos de Deep fazer isso já, de certa forma, extração de features automática, mas a gente tem uma gama grande de algoritmos de machine learning que necessitam dessa visão do especialista. E outra coisa que está surgindo aí com esses algoritmos baseados em processamento de linguagem natural, que é o conceito de prompt engineering, que é a engenharia de prompt. Ou seja, desenvolvermos a habilidade de estabelecer a descrição correta para que uma IA faça uma determinada tarefa. Então, o valor das perguntas, percebam, vai aumentar. Não é? Se a gente tem uma IA gerando as respostas, o que é que a gente pode focar? Nas boas perguntas. E eu acredito que isso é uma grande oportunidade que a gente tem, não só como arquitetos, engenheiros, entusiastas do setor eco, mas como humanidade, de fazermos reflexões profundas nessa parte de prompt engineering, mas dentro do olhar humano, né, como seres humanos. São as boas perguntas que podem ditar aí as próximas disrupções que o nosso setor vai ter.
São essas boas perguntas que vão criar novas condições de trabalho para esses indivíduos que vão precisar de que novas habilidades e serem realocados dentro desse novo contexto. Perfeito. Encaminhando aqui para o final, e aí com esta fala de futuro, né, uma fala para frente, eu queria primeiro passar um pouco uma espécie de resumo dessas últimas salas que a gente teve, numa imagem que vocês certamente viram, que foi a do primeiro filme do Homem de Ferro, quando ele está montando a armadura e ele está dialogando com o Jarvis sobre resolver um problema daquela armadura, que ele tinha voado, ele tinha congelado e tal, e o Jarvis é copiloto dele. Percebe que ele é que toma a decisão, ele é que sabe o que botar, e o Jarvis vai simulando e vai dando as respostas para ele. Eu tenho uma convicção, por assim dizer, que é esta a função de tudo isso que a gente está falando. Para mim, enquanto arquiteto, enquanto profissional, eu quero uma ferramenta para isto. Eu não quero uma ferramenta para fazer para mim. Eu quero uma ferramenta para isso, para me ajudar a fazer, mas não para fazer para mim. Porque um mau projeto, BIM não conserta, vocês sabem disso. O projeto é ruim, não adianta botar BIM. Ele vai continuar ruim. Não adianta. Pensar que assim é um passo de mágica. Não tem nada a ver. Então, a mesma coisa nesse campo que a gente está falando de inteligência artificial. Péssimas perguntas geram péssimas respostas. Um péssimo profissional, não interessa se ele vai pegar a melhor ferramenta do planeta, sairá um péssimo produto depois. Então, primeiramente, esta base, que foi muito bem falada por vocês, precisa ser construída enquanto profissional, ele precisa se capacitar, e puxando o gancho do que o Ricardo falou, talvez até mais ainda do que ele precisava antes, porque ele vai ter uma, entre aspas, concorrência pesada, que é a ferramenta que já vai dar algumas respostas básicas. Pô, isso aí ela já sabe. Você tem que saber mais um pouquinho do que isso. Não dá para saber só aquilo ali, não. E aí eu queria, falando no campo do saber, aqueles que estão interessados em estudar essas coisas, em entrar neste mundo, né, e querem estudar sobre inteligência artificial, querem estudar sobre tudo isso que a gente conversou aqui, o que vocês indicam como sendo as portas de entrada? Por onde começar? O que estudar exatamente? Quais seriam as dicas de vocês e qualquer outra dica que vocês queiram dar daqui para frente, pensando em futuro? Eu vou falar de forma mais empírica e Ítalo, como está imerso academicamente nisso, pode falar mais detalhadamente, mais tecnicamente, mas eu enxergo de duas formas, Rogério. Uma é sendo consumidor da tecnologia, aquele cara que vai consumir isso, ou seja, vai usar um API já pronto. Outra coisa é no campo do entendimento mesmo de como funciona as coisas, que é como o Ítalo está estudando agora, tá? O que é uma rede neural, para que serve? Porque assim, para você consumir a tecnologia, você não necessariamente precisa saber disso hoje, entender nos meandros a matemática da coisa. Se você tiver uma base por alto e você conhecer programação, você já consegue fazer alguma coisa, porque é bem facilitado para consumir. Por exemplo, lá em 2017, quando eu estava incubado no Porto Digital, eu comecei a estudar o Watson, que é a inteligência artificial da IBM, né? Para consumir o Watson, cara, é uma interface super amigável, sabe assim, para construir os chatbots, assim, você não precisa saber o código que está por trás exatamente, precisa ter uma ideia por alto. Então, acho que esse é um aspecto, e aí tem muitos canais para isso. Acho que programação, com certeza, nem que seja uma noção básica, né, para consumir essas coisas. Agora, quando vai estudar realmente, aí como o Ítalo está estudando, aí sim, aí você tem que ir para a parte de matemática mesmo, estatística, tudo que ele falou lá no início, a parte de informática, você entender como é que funciona do ponto de vista de infraestrutura. Como é que eu monto uma rede neural? Se eu pegar um monte de GPU aqui para montar uma rede neural, um monte de servidor, como é que eu monto do ponto de vista de estrutura? Que são profissões que hoje em dia valem uma fortuna, diga-se de passagem. Porque não tem gente mais que sabe fazer isso. É pegar uma fonte boa, indicada, estar num grupo de profissionais que já tem experiência, por exemplo, no grupo do Dynamo. Todo vez, eu quero estudar o Dynamo, leia o manual. É o melhor lugar para você aprender.
Porque eu sei que aquela fonte é a fonte. Ah, mas tem um tutorial, tem um cara falando, cara, leia o manual. E depois você vai ver o tutorial, você vai ver. Então talvez se informar em boas fontes, procurar boas fontes de informação. Valeu. Ítalo. Eu só concordo com os comentários do Ricardo. Eu acredito que você selecionar boas fontes é um bom caminho, e se for fontes acadêmicas, né, são fontes que têm uma segurança maior, porque essas pessoas estão experimentando essa pesquisa, estão passando essas pesquisas sobre um crivo mais técnico para poder publicar em revistas mais conceituadas. Então, pelo menos é um caminho que eu tenho tentado percorrer, buscando fontes acadêmicas. E outra coisa que eu acredito que é importante e que talvez a gente esteja vivendo um momento bastante estratégico para isso, é pensarmos como profissionais, não apenas dentro da nossa visão de relação entre arquiteto, engenheiro. Eu, literalmente, desde que eu ingressei no doutorado, que eu fiz algumas escolhas no meu planejamento de estudo, de, por exemplo, pagar disciplinas no centro de informática, de fazer uma especialização. Então, assim, as pessoas que eu estou me relacionando hoje na especialização são físicos, matemáticos, engenheiros de computação, cientistas de computação, pessoa com mestrado, com doutorado, que tem uma visão tão abrangente que a minha relação com eles acaba despertando de mim me enxergar que eu não tinha antes. Então, a tecnologias, tal como a inteligência artificial, possibilitam que pessoas do nosso setor comecem a interagir com outras e que você comece a ter uma visão mais multidisciplinar. E não ter... Eu tenho certeza que a visão que eu hoje, Ítalo, arquiteto, pesquisador, tenho, é uma visão um pouco diferente do que eu tinha há 2 anos atrás, por conta de que da relação. Não é simplesmente pelo fato de eu estar estudando, estar me dedicando diariamente horas para isso. Também, mas o relacionamento com pessoas de outro campo, por exemplo, percebam o Ricardo, é um exemplo claro disso. Ricardo teve todo o seu background de matemática na academia, mas para onde Ricardo foi? Para ficar imerso no porto digital. Quem é que Ricardo estava se relacionando? Empresários, pessoas de startup, pessoas do campo de ciência da informação. E com certeza essa relação que Ricardo teve com esses outros indivíduos fez ele desenvolver uma capacidade de enxergar problemas que antes ele não enxergava com tanta facilidade. Então, é um pouco do que eu tenho feito aqui em solo pernambucano. Tenho buscado me relacionar cada vez mais com indivíduos desse campo do conhecimento e, humildemente, ouvir o que essas pessoas pensam, entender, né, pagar disciplina junto com professores. Por exemplo, no Centro de Informática da UFPE tem a possibilidade do semestre de você se matricular como aluno especial, como ouvinte. Isso pode ser um bom início. De repente, pagam a disciplina de programação baseada em Python como ouvinte, não sim? Apenas assiste, vê quais são as referências que esses professores estão indicando para quem quer aprender Python. Eu fui pagar a disciplina de Machine Learning, aí eu vi o professor falar, vocês têm que estudar o livro do Mitchell. Quem é Mitchell? Aí eu vou ler lá o livro do cara, é como se fosse o Big Handbook para a galera de Machine Learning. O livro é enorme, que fala de muita coisa. Aí vocês têm que estudar o livro do Duda, o Duda, que danado é Duda, aí você vê o livro de matemática, de álgebra linear, não sei o quê. Então, é preciso, cada vez mais, a gente tá se relacionando e, assim, tá selecionando bem os nossos filtros, inclusive de relacionamento, para que possamos adquirir cada vez mais a nossa habilidade de enxergar ao invés de estar. Tá falando muito, como o professor bem falou, né? Tá sendo muito evidenciado, até demasiadamente, a questão da hard skills, mas a gente não pode se esquecer dessas soft skills. Se você não tiver com a mente boa, não estiver trabalhando no seu mindset, não estiver se colocando numa situação de desconforto do ponto de vista saudável para aprender novas habilidades, você não vai tirar tanto proveito disso. Então hoje o que eu faço é um movimento literalmente de me colocar fora da minha zona de conforto. Eu estou no ponto de intersecção entre o mundo da IA com o mundo de projeto digital. Eu sei que eu não estou na minha zona de conforto. Quando eu gosto de aula com meus colegas da especialização, são assuntos muito distantes do que eu vi na graduação de arquitetura, mas isso também
sobe a régua para mim sobre abre um nicho, um campo que até então eu não enxergava, porque eu não tinha maturidade, não tinha relações que me fizessem enxergar isso. E no mais a dedicação, né? Eu acredito que a gente precisa ter sempre essa visão de inspiração associada à inspiração. Nada se faz do zero, porque eu acordei inspirado. O Ricardo faz um código do Dynamo porque ele teve um sonho e acordou inspirado. Ele chega em soluções que otimizam a vida de organizações e de indivíduos por muita dedicação e muita inspiração. Eu estou até procurando um textinho aqui que eu gosto, da Susan Davy, é o Coragem de Ser Perfeito, da Brené Brown, que ele fala: será capacidade ou mindset? Mozart teria aptidão musical ou se exercitava até deformar as mãos? Darwin teria aptidão científica ou colecionava espécies constantemente, desde os primeiros anos de sua infância? Fossem eles prodígios ou não, todos nós temos interesses que podem se transformar em aptidões. Então, o Silvio Meira fala que estratégia é o caminho que transforma as nossas aspirações e capacidades. E é importante a gente entender, né? Quais são as aspirações que estamos tendo no momento atual e quais são as capacidades que estamos buscando ter daqui a um certo momento. E é importante, crucial, fazermos uma boa estratégia para que a gente percorra por esse caminho e transformar as nossas aspirações e capacidades. ChatGPT é uma das aspirações que estão aí, né, em voga, e eu acredito que vai ter muitas outras tecnologias e aspirações que vão surgir, e a gente precisa sempre continuar em alerta, sabendo qual vai ser a estratégia que a gente vai precisar seguir para tirar cada vez melhor proveito dessas tecnologias dentro do nosso contexto de trabalho e, quem sabe, também, por que não, no nosso contexto existencial enquanto indivíduos. Maravilha. Eu queria pedir que vocês, agora a gente caminhando para o final, deixasse aqui contatos, se você quiser que alguém entre em contato com vocês. Tudo vai estar escrito na descrição do vídeo, mas se quiser fazer um pequeno merchan do que fazem e aproveitar o espaço também para divulgar os vossos trabalhos, o microfone está com vocês, fique totalmente à vontade. Obrigado. Não, primeiro agradecer, né, o espaço, a conversa, o bate-papo foi maravilhoso. Bom, mas é o seguinte, hoje eu estou trabalhando, demanda de mercado, não foi escolha minha, o mercado foi me levando, né? Eu sempre trabalhei muito com projeto, com BIM, usava programação para resolver os problemas que eu enfrentava nos projetos que eu estava trabalhando, fosse de modelagem, de elétrica, o que fosse. Mas de 2 anos para cá, desde que uma empresa, né, que foi a que me chamou para São Paulo para trabalhar exclusivamente com programação e com o advento aí o que houve tudo no mundo todo, né, eu tenho trabalhado de lá para cá só com programação, né, e automatizando tarefas para escritórios de arquitetura e de engenharia, né. Então, assim, quem quiser me procurar para saber dessa área, para entender, ou até, Ricardo, eu tô precisando de gente, tá? Só para dizer, assim, então, quem quiser me procurar, procura nas minhas redes sociais por Ombin Technology, né? Tem no Instagram, tem no LinkedIn, procura por Ricardinho também, que é com DY, né? Que eu ganhei esse apelido do Dionísio, né? E ficou. Então, procura também no LinkedIn, Twitter, Instagram. Eu estou em todas as redes sociais para trocar ideia, para entender o que é. Eu não sou orientador, Rogério, mas muita gente me procura. Ricardo, eu quero fazer uma tese sobre programação. Então, cara, me procura também. Eu gosto de trocar ideia com todo mundo. Eu só peço aos acadêmicos que, assim, eu quero a tese de vocês depois. Me manda o arquivo, eu quero entender, eu quero conhecer o que vocês estão fazendo, porque assim eu vou entender o que está rolando. Se puder citar também, eu agradeço, mas assim, quem me conhece sabe que eu ajudo todo mundo, a gente troca ideia. Tá. Então é isso, gente. Fica aqui meu muito obrigado e estamos aí. Valeu. Ítalo. Maravilha, professor. Gostaria de divulgar um pouco do que eu tenho feito, agradecer mais uma vez o convite, dizer que eu estou muito honrado, feliz e entusiasmado em estar aqui com você, com o Ricardo. São as pessoas que eu
que eu acompanho a jornada e admiro o trabalho de vocês também. Então, para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, participando desse bate-papo com vocês sobre esse assunto. E com relação à minha caminhada, eu estou aqui atualmente, né, na Universidade Federal de Pernambuco, estou desenvolvendo essa pesquisa de doutorado junto ao professor Max. Vocês podem me procurar pelas mídias sociais, buscando Ítalo Guedes. E além dessa minha atuação acadêmica, junto na Universidade Federal, na célula B e no Laboratório de Estudos Avançados de Arquitetura, na UFPE, eu estou como coordenador de projetos na Secretaria de Infraestrutura de Pojuca, que é um pouco da minha atuação junto à instituição pública. E desde que eu fiz essa transição, professor, do mestrado para o doutorado, surgiu uma oportunidade de tipo de serviço que eu estou me organizando para prestar, que é um serviço associado à consultoria. Então, assim como o Ricardo, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, surgiram alguns potenciais clientes interessados em fazer um processo de implementação BIM com uma visão mais estratégica. Então, como eu já estava academicamente bastante envolvido com BIM, desenvolvi uma pesquisa de mestrado sobre BIM, fiz especialização sobre BIM, e então eu estava assim numa área que, modesta parte, eu já estava envolvido, e desde então que eu ingressei no doutorado, eu tenho conciliado uma atividade enquanto consultor BIM. Então, tenho prestado serviço mais com a ênfase de elevar o nível de maturidade BIM de indivíduos e de organizações privadas e públicas, tendo uma proposta um pouco mais de políticas e de processos de pessoas e também de tecnologias, mas não focado em tecnologia. O meu foco hoje é de prestar um serviço mais estratégico para essas empresas que queiram fazer uso do BIM dentro da sua cultura, dentro dos seus processos, de uma forma um pouco mais abrangente. Então, atualmente, eu tenho alguns clientes aqui no estado que eu estou prestando de serviço, e é uma atividade que para mim está sendo bastante interessante, porque eu consigo conciliar essas minhas horas enquanto consultor junto com as minhas horas enquanto pesquisador, fazendo doutorado, fazendo especialização. Então, sintam-se convidados aí a me contactar, que para mim vai ser um prazer entender qual é o problema que vocês têm e refletirmos juntos como elevar o nível de maturidade de sua ou da organização que você está. Oi, Ítalo, muito obrigado por estar aqui, por compartilhar com a gente tudo o que você trouxe. Muito obrigado, Ricardo, também por poder estar aqui discutindo tudo isso. Eu fico extremamente honrado de ser amigo de vocês, de poder Igualmente. e tudo isso é uma felicidade que você não tem ideia, e de o quanto que fico orgulhoso mesmo, né? Eu queria primeiro dizer para todo mundo que tudo que a gente comentou aqui em termos de artigos, o próprio contato do Ricardo e do Ítalo vão estar na descrição aqui do vídeo. Os links para o artigo que o Ítalo produziu vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, a nossa ideia mesmo é propagar todo esse conhecimento para que cada vez mais pessoas saibam, e saibam de uma forma correta e filtrada, como já foi dito. Tá bem? Queria finalizar com uma frase de Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones é um cara do mundo financeiro, né? Que uma vez questionado sobre o uso da inteligência artificial para o ramo das finanças, respondeu da seguinte forma: nenhum homem é melhor do que uma máquina. Porém, nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Então, se a gente souber usar bem, será muito, muito bem-vindo. Gente, muito obrigado por todos. Obrigado por estar aqui conosco até agora. Até a próxima.